mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, que é uma moeda preciosa, muito valorosa, né? Ela não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aqui é uma mulher que ela tinha 10 moedas valiosas, aqui a gente está falando de valores, e ela perdeu aonde uma moeda? Aonde? Na casa. Foi dentro da casa dela que ela perdeu uma moeda valiosa. Então hoje eu estou aqui para falar com vocês de bons costumes, de valores, que às vezes a gente está perdendo dentro da nossa casa. Quais são esses valores que a gente está perdendo dentro da nossa casa? E às vezes a gente fala assim: eu tenho 10, tudo bem se perder só um, porque eu ainda tenho, afinal, eu tenho 9 ainda. E às vezes a gente está se comportando assim. Eu estou me comportando assim. Eu tenho outros valores. Eu perdi esse valor que a minha mãe passou. Ela me ensinou a pedir bênção. Eu peço para ela, mas eu não ensinei aos meus filhos. Eu perdi esse valor, né? E é algo precioso, né? Dar a bênção. Meus filhos estão deixando de receber uma bênção por causa que algo que eu perdi. E às vezes eu não estou dando valor a isso. Mas essa mulher, primeiro a gente precisa reconhecer: eu perdi. Ela viu que está faltando. Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer. A gente precisa depois acender a luz. Quem que é a luz? O que é a luz? A palavra de Deus é a luz, a palavra é Jesus. Então a gente precisa de Jesus aceso ali na nossa casa. E aí a gente precisa depois pegar a vassoura e varrer, limpar, tirar toda a sujeira. Aí a gente reconhece também que tem sujeira entrando na nossa casa. Mas vamos varrer, vamos tirar toda a sujeira. E aí não podemos parar enquanto não acharmos aquilo que foi perdido, o que é valoroso. Então, hoje é um dia para a gente parar para pensar: quais os valores, quais os bons costumes que eu acabei perdendo na minha geração ou na minha casa? Eu quero ler um outro versículo com vocês, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Eu vou falar rapidinho, porque depois eu quero convidar 3 mulheres que vai estar falando com vocês aqui, também rapidinho. Depois a gente vai estar orando, depois a gente vai estar saboreando todas as coisas gostosas que vocês trouxeram. 1 Coríntios 15, 33. Quem achou diz amém. Amém? Então vamos ler. Aqui ele fala que as más conversações corrompem os quê? Os bons costumes. A gente está falando de bons costumes. E a gente viu que os bons costumes, eles podem ser corrompidos. Corrompidos com o quê? Com as más conversações. Aí pode ser as más conversações das amigas, na fábrica ou na escola. Pode ser as más conversações no YouTuber, porque hoje o que mais tem são YouTubers falando de tudo. Na internet, é tanta informação que a gente vê na internet, que às vezes são más conversações que estão corrompendo os bons costumes. Em novela, filme, seriados, Netflix, que está corrompendo os bons costumes. E a gente tem que parar para analisar o que realmente é e não é, o que é verdadeiro, o que é falso. E aí, eu vou estar lendo para a gente ser mais rápido. Tem o versículo das veredas antigas, que ele fala assim, ó: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Então, que fala que existe um caminho, uma vereda antiga, um caminho antigo, que ele é bom para nós, e que a gente precisa parar no caminho. Então, hoje é o momento de a gente parar, e olhar, ver esse caminho, né, e perguntar por ele. Então é o momento de a gente realmente parar, porque a gente está andando, e está acelerado o negócio, porque
né? É trabalho e casa e volta para casa de novo e passou o final de semana, já está acabando 2018 e é muito acelerado, mas a gente precisa parar e a gente precisa perguntar. E o que são essas veredas antigas? Eu fui pesquisar o que é veredas antigas, está aqui, ó. É tempo antigo, existência contínua, isso me chamou a atenção, uma existência contínua, perpétuo, contínuo, futuro sem fim. Isso aqui fala a eternidade. O que existe desde a antiguidade é o início e é contínuo sem fim. Então a gente não está falando de um costume da sua avó. A gente está falando das veredas antigas que sempre existiu e que nunca vai deixar de existir, que é eterna. É essa vereda antiga que a gente está falando, de algo eterno. E esses são os valores do reino de Deus, né? Então, a gente não está falando de cultura também. O Japão tem uma cultura, o Brasil, o Peru, outra. Cada um tem uma cultura, cada casa tem um costume. Mas hoje a gente está falando não só desses costumes culturais, mas a gente reconhece que a gente faz parte de uma família celestial, não é? E nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus, que tem uma cultura. Então é dessa cultura que a gente precisa se enquadrar. Que aí dele fala, e achareis descanso para as vossas almas. E a verdade é que muitas de nós estamos cansadas. Por quê? Porque a gente deixou algumas coisas, porque a gente perdeu algumas coisas. Então, eu quero estar chamando aqui, sem demora, a Mayra, que vai estar falando, para começar para jovens, solteiras, e vai estar falando um pouquinho dos bons costumes. Vai estar compartilhando com a gente. Vamos receber com aplausos? Vem cá, Mayra, rapidinho. Vem cá. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Mayra e eu tenho 25 anos, eu sou recém-casada e eu queria contar só um pouquinho da minha história antes de casar, no meu namoro e depois de casar agora, recentemente, né? Bom, quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Um pouquinho não, eu ainda sou jovem. Mas quando eu era um pouquinho mais nova, eu sempre, assim, tive um sonho muito grande de casar. Acho que muitas de nós temos esse sonho, né? E daí eu sempre assistia muitos filmes românticos e era tudo muito, ai, que bonitinho, ai, é perfeito, ai, eu quero encontrar o homem dos meus sonhos, o lindo, assim, com uma franja bonita, que eu gostava de homens assim. E todo assim, que chegava com uma rosa para me dar. Eu sempre sonhei com isso, né? E foi aí que eu falei assim para Deus, eu pedi muito para Deus um homem assim que fosse assim para mim, né? Um homem perfeito, vamos dizer. Só que daí que eu encontrei, né, o Jedson, né? Para quem todo mundo sabe, eu conheci o Jedson e ele não é perfeito. Mas aí eu falei para Deus, né, que eu decidi fazer um namoro corte. E a gente conversou e a gente falou assim que a gente não ia ter um contato, né, de beijo, nem selinho, obrigada. Nem um selinho, nem beijo, só as mãos, né, um toque de mãos e beijinho no rosto, né? Mas e a gente decidiu isso, uma corte, entrar em uma corte. Só que assim, muitas pessoas foram muito contra isso, a gente. Porque daí as pessoas falavam assim para mim, principalmente as pessoas da fábrica, ou as pessoas que não conhecem a Jesus, né? E daí elas falavam assim para mim, mas você vai fazer isso? Mas isso não é possível, você não vai conseguir. E você vai beijar, você não vai beijar, quer dizer, né? Você não vai beijar, e se você não gostar depois que você casar? Aí já era, não vai mudar, tipo assim, vai ser ruim. Aí eu falei assim, não, mas eu creio que vai dar certo, eu vou esperar em Deus e o Jedson vai ser o melhor de todos. Vocês vão ver. Eu falava assim, vocês vão ver, vai ser o melhor beijo, vai ser o melhor casamento, vai ser tudo. Mas era difícil escutar, era muita gente falando que não vai dar certo, que eu preciso experimentar, que eu preciso saber como é, porque senão eu vou sofrer e depois de casar não dá para divorciar, né? Então foi algo muito... por dentro, eu tinha que lutar muito dentro de mim para continuar os bons costumes que Deus falou para mim. Que eu queria entrar na corte, né? Então, assim,
Mas eu decidi entrar na corte não porque é pecado namorar sem beijar, não é pecado beijar, né? No namoro. Mas Deus mostrou isso para mim, Deus me colocou esse bom costume em mim, porque eu sabia que o beijo poderia me levar a algo mais, a levar a pecar, né? Aí eu pensei melhor e eu falei, não, então eu vou decidir fazer a corte. Mas, e finalmente, depois de 7 anos de namoro, tipo, sem beijo, sem nenhum selinho, sem nenhum contato, a gente conseguiu casar, graças a Deus. E é sério, gente, é uma vitória muito grande e eu fico muito feliz, porque, sério, é maravilhoso. Deus é muito bom. O Jedson é um marido maravilhoso, assim. E realmente é o melhor beijo, gente. É o melhor beijo. É o melhor, assim, ele não é perfeito, tá? Mas Deus me deu isso de presente, sabe? Então valeu muito a pena. Então eu digo a vocês jovens, solteiras, que é um conselho meu, que vale a pena, sim. É difícil ficar sem beijar, é difícil ficar numa corte, mas vale muito a pena. Deus, ele abençoa a gente de uma forma assim que não dá para explicar, porque é maravilhoso, é sério, gente. Então, vale muito a pena, jovens, façam isso, esperem em Deus, né? Orem bastante, esperem em Deus e façam corte, tá bom? E depois, né, que eu casei, depois que eu casei, foi muito bom. A gente tem 5 meses de casados, né? E foi, assim, tá sendo uma experiência muito boa. E tem sido muito gostoso todas as coisas, assim. Eu tô aprendendo, tá, gente? Tô aprendendo. Tem muita coisa ainda para aprender com as mulheres casadas, com vocês, que tem muita experiência. E tem sido muito bênção, assim, esse tempo de casar. Gente, estou muito nervosa, sabe? Sabe quando o coração tá saltando, sabe, desde mim? Mas só uma coisa que eu queria compartilhar antes de finalizar. Eu queria ler em Provérbios 31. Provérbios 31, 10. Eu creio que não só para as recém-casadas, mas também para as mulheres casadas, essa passagem de Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala muito comigo sobre os bons costumes de Deus para minha vida como esposa. Né? Aí, eu vou estar lendo rapidinho, tá, pastora? Então, Provérbios 31, 10, né? Fala assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, é forte, é trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Bom, até aí. E sempre... quando eu fico assim, tipo, ai meu Deus, que vontade de pegar um negócio e jogar na casa do Jets, sabe? Quando começa assim quando começa a querer vir os maus costumes, as más conversações, quando começa assim nas ruas, assim com as pessoas falando, né, para mim várias coisas,
eu pego esse versículo e eu sento e eu leio de novo, e eu leio de novo. Senhor, eu não sou preguiçosa. Senhor, eu sou forte. Senhor, eu sou trabalhadora. Aí também fala assim que a esposa cuida, né? A esposa sabe, ela cuida do marido. E eu falei, amém, Senhor, eu vou cuidar desse varão. Mas então assim, sempre quando vem as más conversações, o que me faz assim voltar aos bons costumes, como a pastora falou, é a palavra de Deus. E esse versículo de Provérbios, né? Essa passagem de Provérbios 31 é uma chave para mim. Mas é isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho da minha história. Mas é isso aí, tá? Para vocês jovens, principalmente, esperem no Senhor. Vale a pena, vale muito a pena. Se eu conseguir 7 anos de corte, vocês também podem conseguir muito tempo. Tô brincando. Não, vocês também podem conseguir uma corte muito abençoada. E vale a pena mesmo. Deus abençoe. Amém. A Jé vai estar falando agora, pode subir, Jé? Os costumes, bons costumes. Antigamente, se casar de véu, grinalda, de branco, era para as virgens, não era? Isso era um bom costume. Hoje em dia, cadê esse costume? Não é? Hoje em dia é normal. E isso talvez está se passando para os nossos filhos, para os jovens de hoje, as nossas crianças estão nesse mundo. E a gente vê que consequência disso depois no casamento. Porque o que a Mayra e o Jedson fizeram de se manterem puros, porque pode vir o que for, eles vão saber, não, um se guardou para o outro, então, quando a gente consegue se guardar para o outro, a gente sabe, pode vir tentação, mas a gente vai ser fiel. Agora, aquele que já ficou com várias pessoas, o que passa na cabeça? Vem um monte de tentação, não é verdade? Então, esses bons costumes a gente precisa resgatar, a gente precisa orar pela nossa família, pelos nossos filhos, né? A obediência, honrar aos pais, honrar pai e mãe, isso era um bom costume. Nunca ninguém antigamente levantava a voz para os pais, não se ouvia falar disso. Levantava a voz. Hoje em dia a gente vê filho respondendo, sabe? E sendo áspero, alguns até batendo nos pais, é um absurdo. São valores que a gente está perdendo dentro da nossa casa, são dracmas. E a gente precisa resgatar. A gente fica muito feliz pela vida da Mayra, né, de ter trazido esses valores. E agora a gente vai estar recebendo, pode receber com aplauso, a vida da Jéssica, diaconisa Jéssica. Gente, a gente tem 10 minutos para falar, ó, 9h26, viu? Pode marcar isso, tem que falar. A gente tem 10 minutos para falar. Aí, para mim, falar de filhos, 10 minutos, vocês acham que é pouco tempo, não é? É muito pouco tempo. Mas vou rapidinho. Sou casada há 9 anos, estou junto com meu esposo e já fazem 13 anos. E a gente tem 3 filhas. E eu cresci num lar cristão, sabendo de o que foi falado aqui. Eu cresci aprendendo isso e o meu sonho era esse. Só que quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram, veio o divórcio. Aí que está o risco. Vem o divórcio, o que acontece? Desestrutura a família inteira. Aí eu desviei. Eu vim para o Japão com 16 anos. Só que o princípio que eu cresceu dentro de mim. Por mais que às vezes eu ia nas baladas, eu tinha medo. Olha as ideias. Eu desviada, eu ia lá no Ed Bar na Goia e eu ficava com medo. Porque eu olhava e falava, e se Jesus voltar agora eu vou ficar. Sabe, ficava essa coisa. Porque quando você cresce ouvindo a palavra, por isso a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Para que mais tarde não se desvie. Mas se desviar, a palavra está dentro, sabe? Não é fora, mas é dentro. Então, é algo muito engraçado. E aí, o que acontece? O meu sonho era se casar na igreja, com véu, né? Igual a Mayra, igual o casamento da Mayra. Só que foi diferente, porque eu vim para o Japão, aí eu conheci meu esposo, a gente namorou um namoro do mundo, né? Namoro do mundo, tendo relação e tal. Aí eu conheci a igreja, eu vim para a igreja e tal, comecei a vir para a igreja, e ele começou depois, mais tarde, a vir comigo, né? E eu engravidei enquanto a gente namorava.
Nossa, isso para mim foi um baque muito grande, porque na minha cabeça eu tinha o casamento perfeito na igreja, em santidade, os filhos vindo, sabe, no tempo certo, eu tinha tudo planejado. E quando engravidei sem esperar, e fora ainda, né, fora da aliança, nossa, isso me trouxe, ao mesmo tempo que eu ficava feliz, eu chorava. Que eu ficava, não, mas não está certo, mas eu estou grávida, e aí, mas não está certo. Então, eu me casei, e aí, nossa, isso me atrapalhou muito, porque eu ficava com esse conceito, eu sabia o que era certo, mas eu tinha feito errado. E eu ficava vivendo o passado, sabe? Então, eu ainda sonhava com casamento, e, ai, meu sonho acabou, né? A forma que eu planejei acabou e tal, né? E aí, até quando teve o Veredas Antigas pela primeira vez, o Espírito Santo ministrou muito forte em mim. Muito forte em mim. Porque independente de como venha a gravidez, filho é herança. Filhos são bênção do Senhor. Sabe? Independente. Ah, mas veio filho fora da aliança. Mas é bênção. Filhos são bênção. Né? E foi algo que Deus ministrou muito no meu coração. E eu fui curada nessa área. Né? Então, vamos lá. É muita coisa. Aí tá, engravidei e tal, eu entendi e tal, minha filha nasceu e tal, e eu entendi que ela era bênção na minha vida e tal. Veio a segunda gravidez, a terceira gravidez, a gente estava conversando até hoje. Minhas gravidez não foram planejadas. E quando não são planejadas, a gente leva susto, né? Faz as coisas bem bom e não quer engravidar. Aí a gente leva susto. Ai, meu Deus, eu tô grávida, e agora? Eu queria ir pro Brasil, eu queria ir pro Peru, eu queria não sei o que, não vai dar. Mas não deixa, isso são momentos. Não deixe que esses momentos você solte palavra de maldição, tá? Vigia, toma cuidado, porque tudo aquilo que a gente fala, o inimigo são sementes, e o inimigo, ele está sempre no nosso derredor. Então, qualquer palavra que a gente solta, sabe, são sementes, às vezes, de maldição na vida dos nossos filhos. E se você está identificando isso, já vai aí pedindo perdão para o Senhor, tá? E não é para se sentir culpada. Tá? Às vezes você passou por uma gravidez, às vezes você desejou não ter, sabe, por não ser planejado, né? Mas não deixa o inimigo te enganar e você se sentir acusada com isso, tá? Repreende a acusação aí, porque o Espírito Santo, ele nos convence, nos mostra para nos mudar e não nos acusar, tá bom? Então aí tive as minhas 3 filhas e tal, e para criar, né? A gente estava conversando essa semana, eu tô lá no SOS Mamãe no Japão. Quem está aqui nesse grupo? Todo mundo tá. E é uma coisa que hoje em dia a gente tem muita informação. Meu filho está com uma tosse. Posta isso lá, que você vai morrer de vez com seu filho tossindo. Porque tem cada coisa que a gente até assusta às vezes, né? O pior problema da nossa geração é isso. Estou com uma dor de cabeça, meu filho está com não sei o quê. Pesquisa no Google que você termina de morrer. Porque aparece pior coisa. É câncer, é não sei o quê, é tuberculose. E você entra em pânico, você entra em desespero. E isso está sendo mal da nossa geração. Porque a gente vê tantas formas de educação de filhos. Ah, porque é errado educar sim. É certo educar sim. É errado. Você fica com tanta informação que você nem sabe mais o que é certo, o que é errado. Aí você vê a pessoa, então eu vou seguir o que a pessoa está falando, porque é o filho dela. Aí eu vou fazer não sei o que, porque a pessoa... Entendeu? A gente fica tudo sem informação, com muita informação e vira uma lambança, imaginando os nossos filhos. Na nossa época, as nossas mães nos ensinavam conforme as avós. Então tinha tudo mais assim. Hoje em dia, eu penso, se fosse nós no nosso lugar dos nossos filhos, que confusão, não é? Nossa, Eu gosto muito dessa parte de pedagogia, de educação. E eu estava pesquisando muitas formas. Minha irmã está fazendo pedagogia e tal. E a gente conversa muito sobre educação de filhos. Né? E aí, nova lei no Brasil, não pode bater. Mas a Bíblia fala que você tem que dar as varadas nos filhos. Dara, a mãe bate você, Dara? Eu tenho a varinha certinha de bater lá em casa. Ela está emburrada, porque ela queria ficar lá atrás bagunçando. Eu tenho a varinha certinha lá em casa de bater. E às vezes, gente... eu me estresso, sabe? Vou com a mão e bato. E às vezes, você bateu com a mão, não pode. Entendeu? Então, são princípios, coisas que ela sabe, que você tem que ter um instrumento para bater. Você não pode bater com a mão, porque isso confunde a criança. Com a mão, você faz o carinho, você dá o abraço e depois você mesmo bate com a mão. Por isso que é errado. É errado, isso é errado mesmo, bater com a mão. Tá? Porque isso confunde a criança. A criança tem que ter raiva da varinha.
né? Do instrumento que você está batendo. E não de você, não da sua mão. Tá? Então tem que ter um instrumento sim para corrigir. Né? Mas o mundo fala que o quê? Não, não pode bater. Não, não pode contrariar. E a gente está vendo essa geração crescendo. Qualquer coisa já entra nossa, quer se matar. É uma geração que está assim, geração mimimi. Você não pode contrariar porque já quer tirar a vida. Você não pode contrariar porque senão vai lá, pega a arma e mata outra pessoa. Entra na escola. Quanta coisa a gente está vendo. Por quê? Porque a gente está pegando as informações, as coisas do mundo. Né? Igual na Bíblia fala de Ana. Ana, ela não podia engravidar. Ela orou ao Senhor. E o Senhor deu um filho para ela, Samuel. Né? E o que ela fez depois? Depois que Samuel desmamou, vamos dizer, uns 6 anos, mais ou menos, que antigamente era bem maiorzinho, né? Não é igual hoje em dia. Mas depois que ele saiu do peito, ela foi e levou ele lá para morar com Eli. Né? Então a gente vê lá que ele cresceu. Ela foi e entregou ao Senhor novamente, porque ela entendeu. Foi Deus que me deu, e eu sei que o filho, eu só estou cuidando, mas é de Deus, porque Ele me deu. E às vezes a gente pede, Deus dá, e a gente transforma a nossa bênção em maldição. Por quê? Porque fica, eu tenho filho, não posso fazer isso. Tenho filho, não posso fazer aquilo. Você começa a transformar isso em maldição, sabe? Como tropeço. Dá trabalho criar filho? Dá, mas não transforme a sua bênção em maldição. Nossa, mas é forte que estou falando, mas é a realidade. Sabe? São fases. Seu filho vai chorar. Nossa, está chorando demais. Mas é uma fase, vai passar. Sabe? Vai andar. Começou a andar. Ai, meu Deus, quebra tudo. É uma fase, vai passar. Sabe? São tudo fases que vai passar. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. São fases e vai passar. Entende? Então, às vezes a gente tem isso como, tive um filho, não posso fazer mais nada da vida. E aí o que acontece? É estresse para você, estresse para o seu casamento. Às vezes coloca o filho para dormir na sua cama. Isso atrapalha muito. O pastor sempre fala, 1 grau que você desvia aqui, lá na frente vai dar 360. Na frente você vai ver como vai prejudicar. Né? A gente estava até conversando. Seu filho dorme com você. Quantas vezes você namora por semana? 1 vez. Então já está errado. Está atrapalhando o teu casamento. Então tem algumas que dão risada aí. Então, se você está namorando 1 vez por semana, é sinal que está prejudicando o seu casamento. Mas agora não está dando mal, não está dando problema nenhum. Mas lá na frente vai dar. Então, são coisinhas assim que a gente fica, né? Não, para dar menos trabalho, deixa aqui no quarto, deixa aqui na cama. E vai atrapalhando isso, né? Porque você tem que ter o teu momento com o teu esposo. Você tem que ter, né, o seu momento especial. Não é aquelas, vamos, acabou, tchau, vamos, acabou. Né? Quem entendeu, entendeu aí. Né? Não é essa rapidinha. Você tem que ter o seu momento, né, com o teu esposo. Né? Então vamos lá. Meu Deus, 36. Então, a gente falou das relações, em relação ao casamento que atrapalha os filhos, né? E a gente vê na Bíblia, a Ana, ela entregou ao Senhor. Você pediu, Deus deu, filhos são heranças, né? Então, entregue ao Senhor, sabe? Não existe manual melhor para educar filho que Bíblia. Não existe manual melhor do que a Bíblia, né? Bom, Jesus nasceu no quê? Onde Jesus nasceu? No palácio? Com criados, empregados. Não, numa manjedoura. Sabe, um bebê. Imagina comigo, um bebê recém-nascido em uma manjedoura. Perto dos boi, perto de cocô. Aquele cheiro terrível. Né? E Jesus morreu por causa disso? Não. Sabe, e às vezes a gente fica no lado, vai muito extremo. A gente tem que ter o cuidado. Mas se esse cuidado começa a atrapalhar o seu dia a dia, sabe? Começa a te travar de fazer as coisas, medo, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Medo. Quando eu tive a Nicole, no comecinho eu comecei, sabe, com esse medo? Eu tive ela em dezembro, época de influenza, sabe? Meu Deus do céu, não vou deixar ninguém vir visitar por causa da influenza. Eu não vou ir para a igreja por causa da influenza. E não sei o que, assim. Aí eu falei com a minha mãe falou, o que está acontecendo? Que é isso? Você vai ficar presa com a tua filha por causa de gripe, dessas coisas? O cuidado, sim, a gente tem que ter o cuidado. Mas se isso começa a te perturbar, tirar a tua paz, você pode ter certeza que isso não está fazendo bem nem para você, nem para o teu casamento, nem para o teu filho, tá bom? Então, gente, é muita coisa. E já deu lá, a Taiane já levantou a placa, tempo esgotado. Então, é isso, a questão dos nossos filhos. São fases, vai passar, tá bom? Vai passar essa fase. Sempre lembre disso, é uma fase e vai
passar. Tá bom? Né? E a Catinha agora ela vai estar falando, né? Das fases que passa, a saudade que dá depois, né? Queria voltar, criancinha. Quando é bebê, você fala, ai, quero que ande, quero que coma. Aí na hora que tá comendo na mesa, bagunçando tudo, ai, meu Deus! Tá andando, quebrando tudo, ai, meu Deus! Mas é fase, gente. Aproveita, porque, ó, o tempo a gente não volta atrás. Foi. Né? Esses 10 minutos meus, 11 minutos já foi. Então, deixa eu passar para a Catinha, que ele foi já. A gente tem que conversar mais, juntar todo mundo para falar mais. Né? Mulher ainda, abrir uma roda, fazer um debate, todo mundo colocar as dúvidas e a gente conversar. Eu gosto de falar. Vem, Catinha. Vem, Catinha. Amém. Amém, gente. Então, é interessante, né? A gente ver as fases da vida, né? Que nem a Mayra falou. E às vezes você é uma jovem que ainda não casou, que nem está pensando em casar, ou nem está namorando, né? Mas o que eu vim fazer aqui? Não, é que você veio aprender, né? Para quando você casar, para quando você tiver os seus filhos, né? Você saber como você vai agir em certas situações da nossa vida, tá? Então, a gente está falando de bons costumes, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Kátia, né? Eu tenho 2 filhas, a Luana de 14 anos e a Larissa, que estava tocando o teclado ali, de 21 anos. Já tem 1 ano que ela é casada, ela já casou. E realmente, gente, uma boa notícia que eu quero trazer para as mães que têm criança pequena, criança de colo, né, criança que dá trabalho, que realmente dá trabalho, mas é um trabalho que vai passar, que nem a Jéssica falou, né, vai passar. E eu tenho uma boa notícia para você, né? E para você que é jovem, você vai ter o seu filho e você vai lembrar disso que você aprendeu aqui na igreja, né? Porque não é o melhor lugar para a gente se aprender as coisas é dentro da casa de Deus. E se você é casada, você tá, talvez, que nem a Jéssica falou, 1 vez por semana namorando com seu marido, então o negócio está meio difícil, né? Mas eu quero dar uma boa notícia para você de que isso vai passar. A minha filha mais velha já casou, ela já saiu de casa, ela não está mais na minha casa. A minha filha está com 15 anos, na verdade, a mais nova. Né? Então, com 15 anos, que nem hoje, ela já não está aqui, já saiu com alguns amigos. Então, a gente vê que você vai acabando ficando só. Então, uma coisa que eu quero falar para as mulheres, né, que são casadas, para você que vai casar, isso é para todas nós, que os filhos, eles nascem com asinhas. E essas asinhas, a cada dia, a cada mês ou a cada ano que o seu filho vai fazer aniversário, essas asinhas elas vão crescendo. E vai ter uma hora que eles vão voar. E vai ficar você e quem? Você e seu marido. Então, às vezes, tem mulheres também que têm um filho, queria muito ter um filho, ou talvez você não pode ter um filho, aí você fica naquilo, e acaba esquecendo também do seu marido, né? E, às vezes, a gente brinca lá em casa, né, que a gente tem que se unir, eu e meu marido, porque as filhas, uma já foi, e daqui a pouco a outra vai também, então só vai ficar nós 2. Né? Então, eu queria falar um pouco disso, né, dos bons costumes também, que com essa correria do dia, das mulheres, a gente acaba perdendo os bons costumes dentro de casa. Né? Mas eu queria deixar isso para você como um alívio, né, que isso vai passar. Tá? Você vai voltar a andar de mão dada com seu marido, você vai voltar a ter o seu tempo com ele, porque os seus filhos vão crescer. Então, falando um pouco da minha história, né, que todo mundo contou a sua história, eu fui uma pessoa também que trabalhou, as minhas filhas elas foram para a creche com menos de 1 ano de idade. Então, com 9 meses, a Larissa, mais velha, já foi para a creche, e a Luana também, com menos de 1 ano. Ou seja, elas começaram a fazer tudo na creche, a andar, a sair das fraldas, tudo na creche. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava muito de ter esse título dona de casa, cuidar da casa. Né? E aí foi passando o tempo, e que nem a Jéssica falou, o tempo ele não volta atrás. E aí eu conheci a Jesus, vim para a igreja, e foi onde me deu assim um estalo de que as minhas filhas estão crescendo. E eu só estou trabalhando.
Né? Então, quem que está cuidando das minhas filhas? São as senseis da creche. Né? Não que isso seja errado, não estou falando que isso é errado. Estou falando a minha experiência. E eu vi que elas estavam crescendo e eu vi que o tempo não ia passar e que, como eu falei, um dia elas iam sair da minha casa. E foi onde, uma época, eu parei de trabalhar. Né? Eu fiquei em casa, cuidando delas, mesmo elas sendo grandes já, eu colocava o café da manhã na mesa. Então, fazia tudo para elas, porque eu sabia que um dia elas iam sair de casa, elas iam já constituir a sua família. Né? E com uma isso já aconteceu. Então, assim, quando a Larissa saiu de casa, a gente sente um pouco, porque eu sempre prezei um dos costumes, né, que eu anotei aqui, que estão sendo perdidos, e até no nosso meio cristão, é o sentar na mesa. Né? A gente, na correria do dia a dia, talvez você faz o zangueô, você trabalha muito, e a mesa, a gente esquece de sentar à mesa. Aí come o filho no quarto, o pai na sala, a mãe talvez comendo ali, correndo na cozinha, porque depois já tem que fazer as coisas. Né? Então, um dos costumes que estão sendo perdidos no nosso meio é o sentar à mesa. Então, eu aconselho você, e eu, como experiência, né, tem pessoas que visitam a minha casa e sabem que eu sempre tento o máximo de tudo, colocar sempre a mesa para a gente tomar o café da manhã. Né? A gente acorda, o café da manhã é na mesa, não é correndo. Né? Por mais que às vezes o tempo é corrido, mas eu consigo, nem que seja um pão torrado com suco, com leite, eu coloco a mesa, a gente senta à mesa e tenta tomar o café. Lógico que às vezes não dá para sentar todo mundo, mas eu sempre prezei essa parte da mesa. Então, se você viu que essa dracma, né, o do sentar à mesa, de olhar nos olhos, de conversar, no jantar, no almoço, está perdida na sua casa, que você possa restituir, né, esse costume, esse bom costume. Tá? Outro costume que eu anotei, que nem a pastora falou, que está sendo perdido, é honrar os pais. Né? Para vocês jovens, os filhos, as crianças, honrar os mais velhos. Hoje a gente não dá muita atenção para aquilo que o mais velho fala para nós, porque essa geração fala, já está velho, já nem sabe o que está falando. Né? Às vezes a minha filha está na adolescência, ela tem 15 anos, então às vezes a gente vai aconselhar ela, falar alguma coisa, aí ela fala, eu já sei, né? Eu já sei. Aí eu falo, nossa, mas eu já tenho 45 anos, meu esposo está com 40, esqueci, mas ele já entrou também na fase dos 40, ele é 4 anos mais novo que eu, então faz as contas, né? Então, e aí a gente olha para o outro e fala assim, nossa, mas uma menina de 15 anos já sabe, e a gente já está com 45, passando os 45, a gente, como que ela sabe, né, de tanta coisa? Então, às vezes a gente não dá a importância, eles não estão, né, dando importância para aquilo que os mais velhos estão falando. No nosso caso, os nossos pais, as nossas mães. Então, esses são também, essa é uma dracma também que está perdida, escutar os mais velhos. Né? Lá em Tito, capítulo 2, se você está anotando, você pode anotar, Tito 2, verso 3. Eu vou estar lendo só para a gente entender. Ó, já tem que usar óculos, né? A idade vai chegar, você vai ver que o tempo não pode voltar, né? O Tito diz assim, ó, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. No versículo 4. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só. Né? Então, às vezes, a gente está difamando ou deixando a palavra de Deus, né? Porque a gente não está praticando esses bons costumes que estão sendo perdidos. Tá? Então, o outro bom costume que estamos perdendo
e talvez isso as mulheres talvez tenham um pouco de dificuldade de entender, é a liderança do esposo. Então, quando você casar, jovem, você já vai saber que o esposo é o líder da sua casa, que nós precisamos nos submeter aos nossos maridos. E, infelizmente, até no meio cristão, no nosso meio, nós não estamos muito praticando esse bom costume. Porque, às vezes, você fala, quem manda lá em casa sou eu. É eu que falo as coisas aqui. Né? Então, às vezes, nem você não fala, mas as suas atitudes, né, provam de que quem manda na sua casa não é seu marido, não, é você. Isso está errado. Né? A Bíblia ela fala que a gente tem que se sujeitar ao nosso marido, né? Porque a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia diz isso. Eu sei que às vezes as mulheres não gostam muito de ouvir essa palavra, que a gente tem que se sujeitar ao marido, mas é a Bíblia que está falando, Tito está dizendo. Então, o seu marido tem te aconselhado, o seu marido tem falado com você, seu marido tem tentado te instruir, e talvez você não tenha dado ouvidos, porque você quer ser independente. Porque hoje, o que está tendo mais no nosso meio, no mundo lá fora, é a independência da mulher. Não é verdade? Hoje a mulher quer ser independente, a mulher quer ter o seu salário, ela não quer depender de homem, ela quer fazer as coisas sozinha, ela tudo faz sozinha, e a gente que acaba se cansando mais, não é verdade? Porque a gente tem que deixar eles fazerem também. Né? Então, às vezes, por que talvez o seu marido não toma frente da sua casa de algumas coisas? Porque talvez você não tenha deixado ele tomar a frente. Né? Se você deixar ele tomar a frente, ele ser realmente o líder do seu lar, as coisas começam a mudar e a gente fica como mulheres, né, debaixo da palavra de Deus. Né? Então, essa é uma dracma que está perdida e a gente precisa resgatar ela, se submeter aos nossos maridos, né? Ouvir o que eles têm para falar para a gente. Porque a gente é mulher, a gente é bastante agitado, não é verdade? A gente tem uma agitação diferente deles. Eles já são mais tranquilos e tal. Isso acaba mexendo com você. Não faz nada. Eu vou lá fazer mesmo porque ele não faz, então eu vou fazer. Né? Não, dê uma oportunidade, né, para que ele possa ser o líder do seu lar. Porque às vezes ele não está conseguindo ser porque a voz ativa dentro da sua casa é você. Né? E para as mulheres também que não têm os maridos, que estão sozinhas, que cuidam dos seus filhos sozinhas, né? Eu queria falar que Deus, né, é a sua força, Ele é o seu refúgio, né, a sua fortaleza. Amém? E outra dracma, outro costume que está sendo perdido, não digo um costume, é o medo de envelhecer, né? Que eu já estou com 45 anos, uma filha casada, aí o pessoal já começa a falar em neto, né? Então, que nem a Jéssica falou, filhos são bênçãos, imagina um neto, né? Então, às vezes você vê pessoas falando, credo, Deus me livre, eu não quero ser chamada de avó, não. Está muito cedo para ser avó, não é verdade? Mas fases da vida. Então, se a gente aceitar as fases da nossa vida, né? Que nem a Mayra, ela falou um pouco, né, como ela namorou, como ela casou. A Jéssica falou agora dos filhos, as dificuldades que quando você está com seus filhos pequenos. E agora eu falando um pouco sobre isso, sobre a maturidade. Né? Porque um dia todos nós, vocês que são jovens, vocês vão chegar lá. Vão chegar na minha idade, não é verdade? E tem aqui a minha mãe que está com 70 e poucos anos. Eu vou chegar na idade dela também. Né? Então, a gente tem que aproveitar as fases da nossa vida. Porque o tempo, ele não vai voltar mais. Né? Então, hoje as mulheres estão com muito medo de envelhecer. Né? Estão com muito medo das rugas, do corpo, da barriga, não sei o que lá mais. E a gente se preocupa. Não vai ter jeito, gente. Por mais... Não estou falando que a gente não deve se cuidar. A gente deve se cuidar. Vai chegando a idade, né? O metabolismo também vai ficando mais lento. Aí você tem uma barriga, essa barriga demora para sair. É difícil sair. Então, aí você começa a falar, nossa, já estou velha, já não... Sabe? Então, isso acaba trazendo em nós... como que eu posso dizer? Uma frustração dentro de nós.
né? Então, que se a gente aceitar as fases da vida com alegria, sabe? Se a gente entender que o processo é assim, a gente vai nascer, a gente vai viver, a gente vai casar, a gente vai ter filhos, os filhos vão crescer, os netos vão vir e até chegar o dia da nossa morte. Então, hoje em dia, não estamos aceitando muito a maturidade, tipo, estou muito velho, eu preciso... nossa, você acaba ficando com vergonha da sua idade, você não quer falar a sua idade. Eu falei, eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Tempo esgotado. Eu não tenho vergonha de falar a idade, eu tenho 45 anos, o ano que vem já vou para 46, né? Então, não tenha vergonha, aproveite as fases da sua vida, né? Se vir netos, né? Os netos são bênçãos de Deus, né? Então, a gente precisa aproveitar as fases da nossa vida, porque, que nem a Jéssica falou, o tempo não vai voltar mais, né? Então, a gente tem que aproveitar a cada momento, a cada momento que Deus coloca na nossa vida para a gente viver, tá? E outra coisa que dificulta bastante é a convivência dentro do lar, a troca de papéis, né? Hoje em dia, eu não estou falando isso para colocar um peso em você, mas hoje, a realidade nossa aqui no Japão, hoje as mulheres estão ganhando igual ao homem. E as mulheres estão tendo oportunidade de trabalhar igual ao homem. Isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que, aqui foi falado em Tito, que as mulheres estejam em casa, cuidando da casa. Lógico que tem uma necessidade. Talvez você está fazendo iaquim, você está trabalhando, porque realmente você tem uma necessidade. Mas eu queria convidar você a analisar realmente se isso está fazendo bem para a sua casa, se isso está fazendo bem para os seus filhos. E um erro que a gente comete também, quando os filhos crescem, que nem no meu caso, eu tinha tudo, eu poderia fazer um iaquim, porque a Larissa já foi para a casa dela, já tem a família dela. A Luana já tem 15 anos, eu posso deixar ela sozinha. Mas eu coloquei isso no meu coração, que eu quero cuidar da minha casa, quero cuidar do meu esposo, quero cuidar das minhas filhas e aquilo que vier. Lógico que quando a gente é auxiliador, a gente precisa ajudar os nossos maridos a trabalhar, a ganhar o pão. Mas não é o seu papel. O nosso papel é cuidar da nossa casa, cuidar dos filhos, os netos que vão vir, entendeu? Então, eu convidaria você, né? Você que está trabalhando muito, que tem esse medo de faltar as coisas dentro da sua casa, saiba que Jesus é aquele que vai prover as coisas no seu lar. Amém? Então, será que isso está fazendo bem para os seus filhos? Será que isso está fazendo bem para o seu lar? Né? Então, que a gente possa analisar. Talvez você é uma jovem que está aqui e os seus pais também, né? Ou a sua mãe trabalha de iaquim, você acaba ficando sozinha, né? Então, tem tudo isso. Então, às vezes a gente comete esse erro, logo, logo meu filho vai crescer, com 10 anos já dá para ele deixar ele sozinho, né? Isso é um erro. Né? O adolescente, ele precisa muito mais de você como mãe, o adolescente, o jovem, né, do que um bebezinho. O bebezinho, você pega ele ali, né, você dá um mamazinho, dá comidinha e já está ali. Agora, um adolescente, ainda mais hoje em dia, que ele já tem acesso, o adolescente, ele tem acesso a muitas coisas hoje em dia. Né? Então, se a mulher não está dentro de casa, policiando, cuidando, né, isso vai ser um pouco triste e um pouco cansativo. O tempo já está esgotado, né? Mas tem muita coisa para falar. A gente podia fazer outra rede para falar sobre isso. Então, analisa, mulher, se você tem trabalhado muito, se a sua casa tem ficado ali, os seus filhos ali, pensa direitinho, tá? E não tenha vergonha de falar a sua idade, não tenha vergonha de envelhecer, porque é o processo da vida. Né, que nem eu não usava óculos, eu enxergava sem óculos e agora eu uso óculos, eu não consigo mais ver sem óculos, né? Então são coisas que a gente não vai poder evitar, né? E isso hoje está trazendo, às vezes, frustrações nas mulheres, né? Mas que a gente possa aceitar cada fase da nossa vida com alegria, né? Que a gente possa viver com alegria cada fase, desde os filhos pequenos, desde o recém-casado, até os seus netos e até... Né, que Jesus nos leve, amém? Então eu queria falar isso, aproveite cada fase da sua vida, bom?